Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje vou gravar para vocês um vídeo sobre o livro, um vídeo resenha do livro História dos Meus Desacontecimentos, né? A história da minha vida com as palavras. A escritora Eliane Brum. Meus Desacontecimentos é um livro em que eu li assim, aos pouquinhos, para que não acabasse, porque ele é bem pequenininho, né? E eu gostei muito mesmo do livro. Ao ler o livro, eu me interessei pela escritora. Eu vi muitos vídeos no YouTube falando sobre ela, elogiando-a e etc e tal. Todo mundo gostou do livro, não só desse, mas outros. Inclusive, eu acabei cedendo a tentação e comprei, eles estão para chegar. E o que é que eu posso dizer sobre esse livro? Esse livro é narrado em primeira pessoa. A narradora é a própria Eliane Brum, mas ela a todo momento diz que não se define como um sujeito assim, como é que eu vou dizer? Essência, no sentido assim, um sujeito. Não, ela diz que a todo momento está se construindo. E a história tem em conta de, né, que ao nascer, uma irmã dela morreu e a todo momento ela fica ali falando, logo no início da história, da narrativa, que a história dela é contada a partir do momento daquele túmulo ali, né? Ela tem uma relação muito intrínseca com a morte e ela diz que escreve para um pouco sanar esse medo da morte, enfim. Aí, como eu estava falando para vocês, eu vou falar algumas pinceladas porque o livro é muito bom e tem muitas histórias interessantes. E eu não gostaria de tirar o prazer de quem vai ler. Mas eu fui pesquisar a história e pesquisar sobre a autora e eu descobri algo muito interessante sobre Eliane Brum. Ela foi chamada, vários repórteres do mundo todo foram chamados para irem à Bolívia ao Médicos Sem Fronteiras para ir lá ver a experiência e documentar. E ela ficou numa casa de uma família na Bolívia em que tem lá muito aquele inseto transmissor da doença de Chagas, que eu esqueci agora, barbeiro, acredito eu. Lá tem outro nome que ela fala nas entrevistas, se pesquisem no YouTube vocês vão ver. E ela ficou muito tocada com esse momento na vida dela, que ela estava na Bolívia. Por quê? Lá ela conheceu uma família e quando ela estava indo embora, uma menina dessa casa, uma jovem chamada Sônia, segurou na mão dela e disse que Eliane Brum não a deixasse morrer. E Eliane olhou para ela e disse assim, que iria escrever a história dela e que todo mundo iria conhecer. E assim, né, de alguma forma tentar pela escrita, denunciar, gritar o drama daquela menina. Quando o Papa Bento agora, né, que eu esqueci o nome dele, renunciou, na mesma data essa menina morreu, Sônia. E Eliane Brum escreveu na sua coluna a história de Sônia. Mas ela teve uma crise existencial. Porque ela disse assim, pra que adianta escrever a história dela se, no fim das contas, a escrita em si não vai trazer de volta a vida dela, entendem? Aí ela ficou um processo assim meio turbulento, ela fala. E aí ela foi buscar na infância, esse livro é de 2014. Ela foi buscar do ano passado, eu comprei inclusive no lançamento, mas não li. Eu li agora com propósito. Enfim, aí ela vai buscar na infância o porquê dela se interessar pela escrita, né? Ela foi uma redescoberta. E vocês vão ver aqui na história que a família dela é salva de certa forma pela escrita. O pai dela tem um relacionamento muito interessante com... eu vou só para vocês entenderem um pouco. Tem a história de uma menina, aliás, uma história de um homem que ele era de uma família muito rica e ele se apaixonou por uma escrava. A família o deserdou e ele não abandonou a escrava. A escrava não é citada no livro. O que é que acontece? Desse fruto proibido, né, desse relacionamento proibido, nasce uma menina chamada Luzia. E, por coincidência, a escritora morava em Juí, né? Ela é gaúcha e esse homem, que eu não lembro o nome dele, com a sua filha Luzia, foi parar na cidade, né, de Juí, onde a família dela morava. E o pai da escritora, de Eliane Brum, aprende a ler, né? Tem um processo epifânico muito massa. E ele se apaixona pela escrita, né? Ele começa a ter um horizonte na sua vida por meio da escrita. Tanto que essa relação, né, da morte, por exemplo, a partir do momento que chama pelo pai, acho que é Jerônimo, né, quando Luzia chama Jerônimo, aí ele tem consciência de identidade, o pai de Eliane Brum. E o que é que acontece? Acontece isso com ela. E os dois ainda é interessante que mesmo depois de morta,
mesmo depois de Luzia morrer, eles sempre vão lá no túmulo dela e fazem uma homenagem. Eliane Brum costuma também ainda fazer isso. Como ontem, no caso, esse vídeo eu vou postar hoje, sábado agora, dia 12, acredito eu, é dia dos professores, olha só que homenagem, né? O Jerônimo, pai de Eliane Brum, se eu não me engano, e Eliane Brum tem uma certa gratidão com aquela professora, né? E o fato de ter trazido a escrita para o pai de Eliane Brum e consequentemente para Eliane Brum e para toda a sua família. Ela disse que se não fosse a escrita, o aprendizado da escrita, talvez ela não fosse... Gente, desculpa, esse é meu padrasto e minha mãe conversando ali. Aí o que acontece? Ela não seria quem ela é. Então, como vocês podem perceber, é um livro muito interessante. Isso é só uma das histórias interessantérrimas que eu me amei este livro. E tem uma relação, a primeira escrita de Eliane Brum, a primeira história de Eliane Brum que ela escreveu, na infância ainda, tem relação com a barata. Então quem não gosta de barata vai ter um choque térmico, aí um choque, sei lá, tudo que é choque ruim, vão ter um choque assim, elétrico, negócio quando chega na parte da barata. Mas gente, é muito massa. Eu mesmo comecei a refletir sobre as baratas de uma forma diferente, porque eu tenho pavor de barata. Enfim, o que acontece? Eu fiquei condescendente com as baratas por causa de Eliane Brum. Então assim, essa é só uma das histórias massas do livro. Ela fala mesmo nas reportagens. Gente, vocês vão amar meus desacontecimentos de Eliane Brum. Super recomendo, super indico, super para qualquer idade. Inclusive o aluno tem que ler isso para entender a importância da escrita. Enfim, sim, moral da história. Sônia morreu, mas Sônia será imortalizada pela escrita de Eliane Brum. E Eliane Brum percebeu ao escrever esse livro que ela pode não ter salvo fisicamente a vida de Sônia, porque estava acima do poder dela, ela não podia trazer aquela menina e etc e tal, imagine só, né? Mas, de certa forma, o governo, a sociedade, nós refletimos sobre a condição humana, né? Na Bolívia, gente morrendo, doença de chaga, gente, uma pobreza miserável. E as pessoas, meu Deus, os irmãozinhos de Sônia morreram sufocados com barbeiros. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que gritar nas internet com essas brigas paralelas, besteira. Gente, seres humanos, gente, tá morrendo por coisas banais e ninguém faz nada. Então, Eliane Brum, você conseguiu fomentar em mim uma coisinha assim de chega, vamos lutar por vidas. Ideologias erram porque são feitas por seres humanos, mas vidas são vidas. Então, assim, eu tô até meio emotiva aqui. Beleza. Então, gente, eu vou terminar por aqui, somente dizendo o seguinte, que é uma citação do livro. Diz assim: a vida de cada um é também a tessitura desse monstruário pessoal, no qual vamos nomeando seres que assombram apenas a nós. Aqueles que nascem de uma mitologia íntima, forjada em nosso confronto com o real, sempre muito mais apavorante. Gosto de chamar meus monstros pelo nome. Eu sei que é mais fácil encará-los como monstros do que olhar em seus olhos tão desesperadamente humanos e enxergar neles o pavor da morte. E tchau pra vocês, obrigada, e dá um like aí pra ajudar, porque o canal tá um pouquinho sem vídeo, mas eu vou voltar, gente. Calma, é só uma etapa. Beijão pra vocês.